Esse vídeo é para você entender que há um mundo espiritual e que você está sempre sendo observado. Que esse povo aí não sabe. Eles não têm noção o quanto aquele homem lá em cima é precioso. Por conta das distrações desse mundo, as pessoas ignoram totalmente o mundo espiritual. Vivem nesse mundo sem se dar conta que o mundo espiritual é algo real e que influencia totalmente as nossas vidas, seja de forma positiva, seja de forma negativa. As pessoas não se dão conta que vivemos uma batalha espiritual, onde o que está em jogo é o destino das almas humanas. Nesse vídeo, você irá entender os dois reinos espirituais e a qual deles você pertence. Entenda uma coisa: Deus quer a sua alma, e o diabo também quer. O problema é que o diabo tem uma vantagem. Essa vantagem é o fato que vivemos no mundo que ele projetou. Deus criou a terra. Porém, após o pecado original, a terra passou a pertencer ao diabo. Como podemos ver em Gênesis 3, versículo 17. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Adão deu de mão beijada a terra nas mãos do diabo. E a terra ficou maldita. Esse mundo de doenças, esse mundo de guerras, esse mundo de mortes, é o mundo do diabo. É o mundo que ele projetou. Não era para ser assim. Mas você tem que ter consciência de que o mundo do diabo não é só o mundo de guerras e doenças. O mundo dele é também o mundo das baladas, o mundo dos bailes, o mundo dos vícios, da pornografia, das modas, da ostentação. E quanto mais a pessoa vai se entregando ao mundo do diabo, mais parecido com ele as pessoas vão ficando. E com isso, o uso de drogas, o uso de bebidas, o sexo sem compromisso, a inveja, a arrogância, o materialismo, a vontade de querer toda a atenção para si. Enfim, todas essas coisas são inerentes ao mundo que o diabo projetou, e as pessoas vão vivendo nesse tipo de mundo de forma natural, pois fazem parte dele. De forma que todas essas práticas são toleradas, são vistas de forma natural. As pessoas acabam não achando nada de errado em fazerem o que quiserem, e com quem quiserem. Hoje vemos que é moda as pessoas dizerem assim: meu mundo, minhas regras. Mas a verdade é que o mundo que essas pessoas vivem não é o mundo delas, nem tampouco são as regras delas. Na verdade, as pessoas têm se submetido ao mundo do diabo e às regras que ele criou. Compreende? Como o apóstolo João disse em 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Quer um exemplo prático? Digamos que em uma determinada turma de amigos, um deles se converte para Jesus e diz: Eu parei de beber e de fumar, e não ouço mais esse tipo de música. E a partir de agora eu só vou fazer sexo após o casamento. O que essa roda de amigos iria achar? Você acha que eles diriam: parabéns? Ai sim. Não. Com certeza não o parabenizariam. Na verdade ele seria debochado. Iriam dar risada da cara dele. Iriam falar: você tá de brincadeira. Você pirou. Virou crente. Fizeram lavagem cerebral em você. E eu te pergunto, por que esses amigos iriam falar assim? Por que zombariam da decisão desse jovem em tomar essas atitudes? Simples. Porque o mundo do diabo é o inverso do mundo de Deus. O natural no mundo do diabo é ter diversos parceiros. O natural no mundo do diabo é trair. É engravidar e não assumir. É deixar o bebê com a mãe ou com a avó e depois voltar para o baile. Isso é o natural no mundo do diabo. Deixar os vícios, namorar, conhecer a pessoa, observar no namoro se é uma pessoa ideal para seguir uma vida, projetar e organizar o futuro. Isso não tem cabimento no mundo do diabo. Na visão de quem vive em trevas, quem age assim não está vivendo, não está aproveitando a vida, não está aproveitando o mundo. Mas qual mundo? Quem está em trevas não consegue viver as coisas da luz, e quem está na luz não consegue viver as coisas das trevas. Vemos isso em João 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz,
e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Diante disso, você tem que entender que nem Deus e nem o diabo define quem os servirá. Somos nós que, em vida, decidimos a que Senhor queremos servir. E dependendo da forma que você vive nesse mundo, você deixa claro no mundo espiritual a qual reino você pertence. Não se engane, você é observado pelo mundo espiritual, você é avaliado, e é justo que após a morte, você vá viver no reino do Senhor que você em vida resolveu servir. Compreende? Deus disse para Adão, não coma. O diabo disse para Adão, coma. A quem Adão serviu? E se você serve a alguém, esse alguém seria o que seu? Não seria o seu Senhor? Olhando para a sua vida, qual Senhor você tem servido? Ninguém quer ser taxado de servo do diabo. O ser humano não quer ser do inferno. E o diabo sabe disso. E também sabe que nós seres humanos temos uma ligação com o espiritual. Está em nossa essência, e a palavra de Deus deixa claro que quem é de Deus vive separado das coisas desse mundo. Como podemos ver em 1 Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem é de Deus está morto para esse mundo, ou seja, não vive as coisas desse mundo, pois esse mundo é do diabo. O batismo nas águas simboliza a morte para esse mundo, e o diabo fez questão de alterar o sentido do batismo. E qual criança recém-nascida tem pecado para se arrepender? E como a pessoa foi batizada quando criança? Quando cresce, acha que não precisa se batizar. Não morre para esse mundo. E não morrendo para esse mundo, permanece no mundo do diabo. E ele continua sendo o senhor dessa pessoa. Compreende o jogo? Se a pessoa passa a ler a Bíblia, ela irá se dar conta que pertence ao reino das trevas. E essa verdade pode acordar a pessoa e fazê-la tomar a decisão de rejeitar as coisas desse mundo para viver em Cristo Jesus. Ou seja, passa a pertencer ao reino de Deus. E para poder suprir a necessidade espiritual do ser humano, sem o uso da palavra de Deus, o diabo criou as religiões. Temos um vídeo a respeito disso. Depois assista aqui no canal. E geralmente, as religiões que o diabo cria são religiões onde o ser humano pode viver de forma livre. Pode beber, pode fumar, pode ter uma vida sexual sem compromisso. As religiões que o diabo criou permite a correlação do profano com o sagrado. Um bom exemplo disso é o carnaval e a quaresma, onde no carnaval as pessoas fazem de tudo, e depois da terça-feira de carnaval, acontece a quarta-feira de cinzas, que dá início à quaresma. Ou seja, a pessoa faz o que quer no carnaval e depois se purifica na quaresma. Isso é uma jogada de mestre do diabo, pois dessa forma, a pessoa fica pertencendo ao reino dele e nem se dá conta disso. Além disso, essas religiões que o diabo cria, em nenhum momento fala sobre o batismo com o Espírito Santo, em nenhum momento fala que a pessoa pode receber o Espírito de Deus dentro dela. E por que não fala? Porque a partir do momento que a pessoa possui o Espírito Santo, a pessoa passa a ter a mente de Cristo, os pensamentos do Senhor Jesus. As atitudes da pessoa passam a ser as de Jesus. Então, se ela bebe, ela para de beber. Se ela vai a festas regadas à idolatria e sexualidade, ela para de frequentar esses lugares. A pessoa deixa de ver de forma natural as coisas desse mundo. A pessoa passa a rejeitar as coisas desse mundo, ou seja, do mundo do diabo. Se a palavra de Deus entrar em você, o diabo perde o domínio sobre a sua vida. E para que isso não aconteça, ele ridiculariza a Bíblia, faz a pessoa de Deus ser zombada nesse mundo. E para isso ele usa de artistas, ele usa de novelas, ele usa de filmes, de programas de televisão, de influenciadores, ou seja, ele usa de tudo para fazer a palavra de Deus ser ridicularizada. Ele faz as pessoas acharem que a Bíblia foi alterada, que há uma outra verdade, que os alienígenas que criaram o ser humano, o diabo faz de tudo para que a pessoa não se aproxime de Deus e fique presa no seu mundo. E podemos perceber que as religiões que o diabo cria coloca Deus como algo inacessível, como um ser longe. Sempre há um intermediador entre a pessoa e Deus. É como se a pessoa não tivesse direito de falar com Deus.
Então a pessoa fala com santos, com anjos, com entidades, mas com Deus a pessoa não fala. E não é isso que Jesus nos ensina em Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Jesus fala para falarmos diretamente com o Pai, e que o Pai está em secreto, ou seja, que está em um nível espiritual. Porém ele te vê, como dissemos. O espiritual te observa. Lembre-se sempre disso. Hoje, vemos que, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas evangélicas, o diabo entrou e vem distorcendo a palavra de Deus, colocando no altar falsos profetas, que envergonham o nome de Deus e afastam mais ainda as pessoas de Cristo. Tem demônios que estão fazendo adivinhações dentro das igrejas e as pessoas estão achando que são profecias. Tem mais músicas no culto do que a palavra. É só emoção. A pessoa se diz crente e se gaba por não beber, por não fumar, por ser casado e não trair. Não vai a festas, não corta nem o cabelo. Mas dentro delas está a arrogância. Está a mágoa. Dentro delas não há humildade. Na verdade, a pessoa se diz crente, mas está podre por dentro. E como não é humilde, não consegue se enxergar. Daí entendemos o que Jesus disse em Mateus 7, versículos 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu amigo e minha amiga, avalie-se. Veja a sua conduta diante de Deus. O mundo espiritual nos observa tanto no que fazemos, como no que guardamos dentro de nós. O nosso intuito é te alertar, é te despertar para o reino de Deus, pois existe uma vida após essa. Aqui é apenas a separação de qual reino a pessoa pertence. E o nosso maior desejo é que você seja do reino de Deus, e que o destino da sua alma seja a Nova Jerusalém.